11h40, estamos de volta, vinhetinha no ar. Hoje, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. E nós vamos falar sobre esse órgão tão importante para o nosso organismo. Na entrevista aqui ao vivo com a doutora Amanda Damasceno, ela que é especialista, nefrologista, conosco aqui mais uma vez. Doutora, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bem, a importância desse órgão no corpo da gente. O rim, ele exerce vários papéis dentro do nosso corpo, né? O mais conhecido aí é o de filtração, né, e produção da urina, mas tem vários outros. Por exemplo, o rim produz um hormônio que faz com que a gente produza sangue. O rim participa do equilíbrio da nossa saúde óssea, do equilíbrio de eletrólitos, de ácidos e bases no nosso corpo. Então, o controle da pressão também depende do bom funcionamento dos rins. O que é que causa problema nos rins? A gente tem várias doenças que podem causar a doença renal crônica, né? O Dia Mundial do Rim, ele é um dia de conscientização a respeito da doença renal crônica, que é quando os rins eles perdem o funcionamento por 3 meses, por mais de 3 meses, né? A principal causa aqui no Brasil é a hipertensão, seguida bem de perto pela diabetes. Essas são as principais doenças que causam a doença renal crônica. Mas tem várias outras, tem doenças genéticas, doenças cardíacas podem levar a problema nos rins, doenças reumatológicas, a obesidade também pode levar. Então, esses são os chamados fatores de risco. Exatamente. Essa questão da alimentação é importante também? Pode Com certeza. fazer diferença? Sim. O alto consumo de água, né, de líquidos, ter uma dieta saudável com pouco sódio também é extremamente importante, uma baixa ingesta de alimentos ultraprocessados, né, também é importante, e a prática de exercício físico é essencial. Nesse período que a gente está vivendo, com tanto calor, com tanta coisa, parece que a questão do líquido é muito importante, né? Com certeza. Manter uma hidratação boa é essencial. Pois é. E em relação à alimentação ainda, a gente sabe que tem... A senhora falou sódio, né? Sódio então, quando a gente vê a embalagem lá, que é alto em sódio, a gente deve ter cuidado. Com certeza. Inclusive, tem alimentos que são ricos em sódio e a gente não sabe, né? Não sabe. Por exemplo, refrigerantes, que são doces, né? Tem um alto teor de açúcar e também tem um alto teor de sódio. São alimentos ultraprocessados prejudiciais para a saúde dos rins e do organismo todo. O problema renal é aquele problema silencioso ou tem sinais? A doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa. Geralmente, ela só dá sintoma na fase já mais avançada, onde a gente já não tem mais tanto o que fazer, né, para evitar o paciente chegar numa doença terminal, que seria a necessidade de uma hemodiálise. É por isso que a gente faz tanta menção, né, nesse dia e todos os dias do ano é importante a gente lembrar, que realizar o exame da creatinina, que é o exame que avalia o funcionamento dos rins. E isso deve ser uma coisa, como muitas vezes as pessoas dizem, não, todo ano eu tenho que ir lá no cardiologista. Com relação aos rins também deveria ser assim, todo ano? Pois é, um cardiologista, um endocrinologista, um ginecologista, né, que geralmente são os médicos que as pessoas vão de rotina, eles podem solicitar esse exame da creatinina e fazer essa triagem inicial, né? E aí, se porventura tiver uma alteração no exame do paciente, aí nesse caso referenciar para um especialista que seria o nefrologista. Pressão arterial tem alguma coisa a ver com problema renal? Total, é a principal causa de doença renal crônica, né, aqui no Brasil. A gente, infelizmente, ainda tem a hipertensão como a principal causa, porque você vê que é uma doença fácil de diagnosticar, fácil de tratar. A gente tem muitos medicamentos disponíveis, inclusive com gratuidade, né, aqui no Brasil. E mesmo assim, ainda é a principal causa de doença renal crônica. Pressão alta, no caso. Hipertensão, exatamente. Seguida bem de pertinho pela diabetes. A diabetes também? Diabetes também. Diabetes no mundo, inclusive, é a principal causa. Pois é. Vamos reforçar nesse final, doutora. A senhora já falou, mas assim, a prevenção, o que a gente deve fazer para ter uma boa saúde? Isso. Os principais fatores de risco para a doença renal crônica, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, abuso de anti-inflamatórios, né? Então, eles também têm que ser evitados, principalmente por pacientes que têm um risco mais elevado, ou seja, portadores de pressão alta, diabéticos, idosos, que também são pacientes de risco elevado. Se tem um histórico familiar de doença renal crônica, é importante também fazer essa avaliação periodicamente.
Muito bem. E aí, no resto, para quem está sadio, tomar água e fazer exercício físico. Quem está sadio e não tem os fatores de risco também deve fazer a avaliação, mas numa frequência menor. Digamos que você faz uma frequência anual, né? Ao invés de fazer... Porque quem tem fatores de risco e quem já tem até a doença instalada, precisa fazer, às vezes, até numa frequência mais curta, né? De 6 em 6 meses ou num tempo menor. Doutora Amanda Damasceno, nefrologista, se a senhora tiver mais alguma coisa que acha interessante colocar, fica à vontade. Eu queria fazer um convite, na verdade, fazer um aviso, né? No dia 24 de março, nós da SBN vamos fazer uma ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, onde nós vamos fazer a realização de 200 exames de creatinina em pacientes que tenham fatores de risco. Essa ação ela vai ser realizada lá no Aloysio Campos, tanto no período da tarde quanto no período da manhã. Além disso, nós vamos fazer conscientizações, informação da população que estiver lá. Então, quem estiver interessado em realizar e saber se os seus rins estão ok, que compareça, que vai ser um prazer. Vai ser no centro de saúde lá? Vai ser na unidade básica de saúde do Aloysio Campos. Saúde do Aloysio Campos, dia 24. Isso. É uma segunda-feira, né? Isso, exatamente. Muito bem. Doutora, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada também.